trazer, né, que nos últimos anos assassinatos e atentados tiveram um papel relevante na estruturação da violência política e eleitoral no Brasil, né? A Justiça Global, junto com a Terra de Direitos, desenvolveu uma pesquisa que foi do ano de 2016 a setembro de 2020. Então, nessa pesquisa, a gente evidenciou, né, numa amostra de casos, que esses crimes se consolidaram no cenário de disputas políticas como práticas mais recorrentes do que a gente imagina. Longe de serem situações episódicas ou isoladas, o contexto de polarização política brasileira e a realidade de conflitos de interesse no âmbito federal, estadual e municipal tem feito da violência uma ocorrência regular. A violência passa a integrar a moldura da gestão dos conflitos, tornando-se parte da rotina de gestão e administração das cidades brasileiras, o que se verifica no expressivo número de assassinatos, atentados e ameaças. Dos casos que são acompanhados pela Justiça Global, e aí fazendo um recorte, né, de parlamentares, candidatos, pré-candidatos e assessorias que trazem na sua trajetória, né, a defesa dos direitos humanos, então a Justiça Global acompanha esses casos, percebemos a existência de uma cultura de impunidade, né? A certeza de que nada vai acontecer, e com essa certeza o aumento dos casos. É possível afirmar que todas as parlamentares e suas assessorias que acompanhamos hoje sofreram mais de 5, 10 tipos de ameaça no decorrer dos últimos anos. É um processo contínuo, né? Ela não cessa nunca. A certeza da impunidade torna esse processo contínuo. É importante trazer para o debate também, até para a gente pensar nas propostas de enfrentamento, né, a dimensão da negligência e impunidade relacionada também às empresas. Acho que a gente vem tratando como plataforma, eu acho importante a gente trazer essa dimensão que são empresas, né? Elas têm lucro, geram lucro para alguém, para muitos, não para a gente. Mas, enfim, acho que é importante trazer, colocar nesse lugar, né, de empresa, de quem está aliado ao capital e ao sistema capitalista. Que, acima de tudo, né, elas não criam ferramentas efetivas e concretas para o enfrentamento e o combate da violência, que acontece virtualmente, e às vezes se negam, na maioria das vezes, se negam a contribuir nos casos em que houveram as denúncias. Acho que outra questão importante que eu queria trazer é a falta, o pouco apoio que as próprias mandatas, candidaturas, recebem em termos de estrutura e acesso aos mecanismos e ferramentas dos próprios partidos. Então, que ainda hoje levam muito tempo para pensar e estruturar medidas preventivas, né? A gente está falando não de resposta, mas de medidas preventivas para o enfrentamento da violência política. Então, é fundamental trazer presidências, dirigentes, enfim, dos partidos para esses espaços de debate, para que a gente possa cobrar mais efetivamente ou diretamente, né? Porque senão fica a gente conversando, dialogando com as mandatas, com as organizações, com próprios órgãos estatais, mas não tem um debate direto com presidências e dirigentes dos partidos. E a gente, quanto Justiça Global, acha isso muito importante. E por que também trazer os partidos, né? Muitos dos mandatos que a gente acompanha hoje, elas têm que destacar das suas próprias assessorias, pessoas para fazer o monitoramento e as denúncias dos casos de violência política. E isso vem gerando, a gente vem acompanhando muitos casos, o endividamento dessas pessoas, né? Porque são as mandatas que se articulam para pensar suas estratégias de proteção, destacando pessoas que poderiam estar fazendo um outro trabalho, o trabalho que elas foram destinadas a fazer, para estar monitorando na internet, para estar fazendo as denúncias, enfim. E isso tem prejudicado muito o trabalho, né? Então, a violência política ela extrapola o universo político eleitoral, disseminando-se como forma de resolução de conflitos na sociedade em geral. Fenômeno que, na nossa pesquisa, denominamos de disseminação social da violência política. Então, trata-se de episódios de ameaças, agressões e assassinatos decorridos na sociedade civil. E nesses episódios, que não envolvem agentes políticos como autores ou vítimas da violência, os atos violentos são utilizados por indivíduos contra seus pares como recursos para encerrar o conflito político ou para manifestar divergência do ponto de vista ideológico ou político partidário. Diante dos casos que a gente, né,
alguns recentes, mas do longo do tempo, né, o Executivo brasileiro ele tem apresentado o Programa de Proteção às Defensoras e Defensores de Direitos Humanos como uma política capaz de absorver essa demanda. A Justiça Global, né, enquanto organização que acompanha esse programa desde antes da sua adoção, em 2004, a gente entende que esse programa ele já enfrenta por si só muitos desafios, sendo incapaz e insuficiente para dar conta de tal demanda. Acho que, menos expostas a assassinatos e atentados, é importante também trazer que as mulheres na política são submetidas a um cenário cotidiano de ameaça, na perspectiva micro e macro. Um alvo de ataques na lógica do oponente político que precisa ser eliminado. A baixa representação de mulheres na política e a estigmatização de seu papel levam a uma dinâmica de não reconhecimento das mulheres como iguais, o que faz com que sua dignidade seja o principal alvo, né? Então, a gente tem uma baixa representação e quando a gente tem essa representação, o machismo, o patriarcado está aí para dizer que elas não são dignas de estar naquele lugar. Então, o Brasil é um dos países, um dos países mais violentos contra quem defende direitos. E o enfrentamento da violência política e eleitoral requer instrumentos e espaços mais específicos, com capacidade de apuração, investigação e responsabilização, mas, sobretudo, em condições de elaborar e adotar medidas preventivas e de não repetição que levem em conta as especificidades de cada parlamentar e a necessidade da manutenção e continuidade do seu trabalho. Portanto, somos contundentes em afirmar que os instrumentos que temos hoje são completamente insuficientes para dar conta da dimensão da violência política e eleitoral, do quanto ela fragiliza a democracia e dificulta, quando não impede, a representação de alguns segmentos da sociedade, como mulheres, mulheres negras, a participação de mulheres negras cis e trans, portadores de deficiência, integrantes de povos indígenas e comunidades tradicionais. Por fim, é de extrema importância reafirmar que a falta de responsabilização nos episódios de violência política na internet e em outros espaços implica, por um lado, que as vítimas não são adequadamente tratadas ou recebem qualquer tipo de justiça. Por outro, ao fortalecimento da mensagem da vitória da lei do mais forte, uma autorização tácita para que processos violentos sejam deflagrados ou incentivados por não serão interrompidos ou sancionados. Muito obrigada.